Senadores aprovam um projeto que obriga a instalação de bloqueadores de celulares em presídios. Presidente do Senado recebe integrantes da Frente Parlamentar da Agricultura. E projeto aprovado na Comissão de Constituição e Justiça evita a inclusão de pessoas em grupos virtuais sem consentimento prévio. Destaques desta edição do Senado Notícias. Olá, boa noite. Uma aprovação unânime para um projeto considerado urgente. Se depender dos senadores, o governo federal vai ter 6 meses para instalar bloqueadores de celular nos presídios. A matéria segue para a Câmara dos Deputados. O projeto de lei do senador Eunício Oliveira vai liberar recursos do Fundo Penitenciário Nacional para instalar bloqueadores do sinal de celular nas prisões. O objetivo é impedir detentos de continuarem a comandar quadrilhas de dentro dos presídios. Não se pode admitir que os presídios, locais onde se espera seja o detento penalizado pelo delito que cometeu e tão, ou mais importante, seja ressocializado para que retorne a viver em sociedade, se transforme em verdadeiros escritórios remotos do crime. O projeto estabelece que a instalação dos aparelhos deve ser feita dentro de 6 meses a partir da publicação da lei. O serviço terá que ser executado pelo governo federal com a participação das operadoras de telefonia. Que haja a contribuição das concessionárias dos telefones celulares no sentido de oferecer todas as informações necessárias àqueles que vão instalar os bloqueadores. Alguns senadores criticaram o papel que o governo vem desempenhando quanto à segurança pública. O governo Temer tirou recursos do Fundo Penitenciário Nacional e, segundo, nós estamos pagando pelos erros do passado, que eu espero que a gente pense no futuro. Não dá para deixar de perceber que tem uma correlação entre esse problema que nós estamos vivendo no concreto e a falta de investimento. Nós não temos o direito de ficarmos apenas em pequenos projetos como esse, embora necessários, e deixando o povo na ilusão de que vamos resolver a violência, que tem uma causa estrutural. Apesar das críticas, o projeto foi aprovado por unanimidade e segue para a Câmara dos Deputados. Eu agradeço ao plenário pela unanimidade da votação. Também vai para a Câmara dos Deputados um projeto da Agenda Microeconômica do Senado. A proposta para beneficiar micro e pequenas empresas do Simples Nacional que utilizam o regime de substituição tributária do ICMS. Uma das modificações é a inclusão de novos produtos para enquadramento no regime: sorvetes, cafés, mates e produtos de cutelaria. Na substituição tributária, quem recolhe o imposto não é o contribuinte que fez a venda. Normalmente, essa arrecadação é antecipada pelo fabricante. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, recebeu nesta quarta-feira senadores e deputados da Frente Parlamentar da Agricultura. Na audiência com o presidente do Senado, os integrantes da Frente Parlamentar da Agricultura solicitaram a inclusão na pauta da próxima sessão do Congresso Nacional dos vetos à lei do Fundo Rural, o Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural. Eles defendem a derrubada dos vetos e, entre outras medidas, a prorrogação do prazo de adesão ao programa, que vence no dia 28 deste mês. Eunício tomou o seguinte compromisso: se ele não puder colocar no dia 20, ele coloca no dia 22, portanto, antes do dia 28. Se nós conseguimos a prorrogação desse prazo do dia 28 da adesão, aí fica mais confortável o prazo para a gente votar esses vetos. Há uma oportunidade, uma possibilidade dessa reunião no dia 20, que é um pouco mais remota. Se for no dia 22, eu não acredito que numa quinta-feira de manhã não vai ter quórum. A outra alternativa, na qual eu tenho alguma autoria, porque redigi
redigir um ofício encaminhando e pedindo uma audiência com o presidente da República, para que eles peçam uma medida provisória adiando o prazo para junho, dando tempo aos produtores rurais. Então, nós estamos com essas duas possibilidades. Quem tem conta no WhatsApp, Facebook e Telegram, por exemplo, sabe a quantidade de grupos e comunidades que são criados todos os dias. E muitas vezes somos incluídos sem nem mesmo sabermos do que se trata. Mas isso pode mudar. Um projeto aprovado hoje na Comissão de Constituição e Justiça prevê que as pessoas devem ser consultadas antes de serem incluídas nesses grupos. A proposta ainda será votada em decisão final pela Comissão de Ciência e Tecnologia. O projeto quer proibir abusos cometidos pelas empresas provedoras de redes e mídias sociais. Caberá a essas empresas conseguir previamente o consentimento expresso dos participantes dos aplicativos para que estes sejam incluídos em grupos ou em listas de informação. Fica também proibido convidar terceiros para ingressar em grupos, como se esses participantes das redes sociais tivessem dado permissão para que o convite fosse feito em seu nome. A emenda aprovada pela CCJ acrescenta que a violação à intimidade prevista no projeto configura dano moral ao usuário da rede. Hoje, todos nós, cidadãos, estamos sujeitos a sermos incluídos em qualquer grupo de rede social, em qualquer grupo, WhatsApp, Facebook, todos. E se nós não tivermos o interesse de participar de determinado grupo, nós é que temos que nos manifestar, o indivíduo, ou seja, numa inversão da lógica de todo o sistema, de toda a legislação brasileira. Constrangimentos gerados por essas práticas são inúmeros e vão desde os incômodos sofridos pela inflação de informações geradas por grupos indesejados até o desgosto com recebimento involuntário de conteúdos pornográficos, violentos ou fúteis. A Comissão de Assuntos Sociais aprovou nesta quarta-feira projeto que regulamenta a profissão de cuidador. A matéria segue para análise do plenário. A atividade envolve acompanhamento e assistência de curta ou longa permanência. O projeto proíbe, no entanto, a administração de medicamento que não seja por via oral nem orientada pelo profissional de saúde. Outro projeto aprovado isenta do pagamento de pedágio em rodovias federais veículos particulares que transportem para tratamento em outro município pessoas com doença grave ou degenerativa. O autor justifica a proposição relembrando o desequilíbrio da distribuição dos centros de saúde no país e a forçosa necessidade de as famílias carentes se deslocarem por rodovias sob pedágio para tratarem de seus enfermos. A comissão aprovou ainda a realização de audiência pública para debater o aproveitamento de membrana da placenta para tratamento alternativo de queimaduras. A data do debate ainda vai ser marcada. E a Comissão de Direitos Humanos aprovou hoje o projeto que permite o registro da condição de pessoa com deficiência na carteira de identidade. Pelo projeto aprovado pelos senadores, a inscrição poderá ser solicitada pela pessoa interessada ou por representante legal. O tipo de deficiência, física, auditiva, visual, sensorial, mental ou intelectual, também poderá ser especificado. Para obtenção de determinados benefícios, poderá ser exigida uma avaliação específica. A matéria segue para a Comissão de Constituição e Justiça. O relator, senador Romário, considera que a medida poderá evitar embaraços às pessoas com deficiência. A pronta comprovação da deficiência em documento tão simples e de ágil apresentação como são a cédula de identidade e o DNI abrirá inúmeras portas às pessoas com deficiência, sedenta a questão de inclusão plena. Após a retomada dos trabalhos legislativos, o Congresso Nacional já tem 22 medidas provisórias na pauta. A privatização da Eletrobras e as mudanças na reforma trabalhista estão entre os temas a serem analisados nos próximos dias.
Uma das medidas provisórias mais polêmicas é a que promove alterações na reforma trabalhista, que entrou em vigor no final do ano passado. O texto regulamenta a contratação do trabalhador por hora, acaba com a figura do trabalhador autônomo exclusivo e proíbe grávidas de trabalharem em local insalubre de grau máximo. As gestantes poderão atuar em serviços insalubres de grau médio ou mínimo, desde que seja apresentado um atestado médico autorizando o trabalho. O governo, ao aprovar a reforma trabalhista, se comprometeu com a medida provisória para ajustar alguns pontos que foram levantados aqui no Senado. Nós cumprimos esse compromisso. Agora vai ser instalada a comissão, a partir daí vai se discutir. Existem muitas emendas, mas é claro que essas emendas tentam reabrir a discussão da reforma trabalhista, mas isso não vai ocorrer. A comissão mista que vai discutir a medida ainda não foi instalada. Se for aprovada pela comissão, a matéria ainda tem que ser analisada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. O prazo para os parlamentares analisarem a MP termina em 22 de fevereiro, mas pode ser prorrogado por mais 2 meses. Eu estou acreditando que essa medida provisória não será nem votada, mas se for votada não muda praticamente nada. É tão paliativa essas mudanças que não resolve grande coisa. Mas é uma forma do governo tentar mostrar para a sua base que ele pelo menos mandou uma MP com algumas alterações muito tênues, insignificantes. Outra medida provisória polêmica que aguarda instalação da comissão mista é a que abre caminho para a privatização da Eletrobras. O texto retira de uma das leis do setor elétrico a proibição de privatização da Eletrobras e de suas subsidiárias, incluindo a Companhia Hidrelétrica do São Francisco. Eu quero crer que eles não terão tanta facilidade assim para aprovar, porque, sobretudo, nas regiões norte e nordeste, o que nós temos visto das bancadas aqui no Senado Federal é uma reação drástica contra a privatização, inclusive dos parlamentares e senadores que compõem a base de Michel Temer. Além das medidas provisórias da reforma trabalhista e da privatização da Eletrobras, outras 10 já foram publicadas e ainda aguardam instalação das comissões mistas. Já as MPs da renegociação da dívida dos estados e do investimento em rodovias federais já estão prontas para votação na Câmara dos Deputados. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.